Bom dia a todos. Boa tarde, Portugal. Estamos aqui ao vivo, mais um YouTube debatendo o direito comparado do direito administrativo. Hoje, Brasil-Portugal, com essas feras aqui do direito administrativo, doutor Isadora, que já vai apresentar os palestrantes, doutor Pedro Fernandes Sanches, lá de Portugal, doutor André Luiz, são nomes bastante considerados no âmbito do direito administrativo, e acho que vai ser, mais uma vez, um webinar aí que vai somar muito nessa pesquisa e nesse estudo do direito comparado, e hoje, Brasil-Portugal. Sejam todos bem-vindos. Os comentários, estamos ao vivo, e os comentários no chat. Se quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade. Eu vou abrir, está aberto oficialmente esse evento, e vou passar a palavra para a doutora Isadora, para que possa conduzir aí como mediadora da mesa, e tocar, apresentar os palestrantes e também conduzir os trabalhos aqui desse webinar. Sejam todos bem-vindos, que tenhamos um ótimo dia de debate jurídico. Muito obrigado, Isadora, a palavra está contigo. Agradeço, Baima, muito bom dia a todos e boa tarde para o pessoal aí de Portugal que está nos acompanhando, e também, eventualmente, boa noite para o pessoal que está nos acompanhando aí ao longo desse webinar. Nós já fizemos um último evento muito interessante, nós fizemos um direito comparado, análise do direito comparado Brasil-Timor-Leste. Então, também deixo aqui o convite, né, Baima, para que acompanhe essa série, continue acompanhando. O evento de hoje ele vai trazer essa temática Brasil-Portugal, nossos países irmãos, né, que tem muito em comum, não só a língua portuguesa. E sem muita mais delongas, né, eu gostaria de apresentar os palestrantes para que nós possamos dar início a esse nosso webinar. Então, como representante de Portugal, nós temos o Dr. Pedro Fernandes Sanches, que é advogado, sócio da Cervelo e Associados, doutor em Direito, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e docente convidado da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa. Pedro, muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado esse nosso convite, tenho certeza que terá muito a contribuir com esse debate. Do outro lado, aqui representando o Brasil, nós temos o doutor André Luiz de Carvalho, ele que é advogado, ex-ministro substituto do Tribunal de Contas da União, mestre em Direito pela Universidade Católica de Brasília, mestre em Aplicações Militares pela Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, dentre tantas outras características que tanto Pedro como André e tantos outros títulos eles têm aqui, mas para não estender muito, me limitei a esses que já deixam claro que os dois palestrantes, os dois participantes do nosso webinar têm um currículo muito bom e tem muito a contribuir com a experiência, tá certo? Então, o nosso webinar hoje, a ideia é que eu faça perguntas para cada um de vocês, direcionando mais ou menos o nosso debate. Nós podemos receber perguntas nos comentários, então, se você entrou agora, fique à vontade para fazer algum comentário ao vivo. Não, nós estamos ao vivo aqui no YouTube, então o Dr. Baima está de olho ali nos comentários, eu também. Se você quiser fazer alguma pergunta específica para os nossos palestrantes, é só mandar lá nos comentários que a gente tenta trazer aqui e colocar dentro do nosso debate. Então, antes da gente partir para uma pergunta específica, eu gostaria de passar a palavra primeiro para o nosso convidado, Pedro Fernandes, para que ele faça uma breve consideração, e depois para o doutor André, para que eles façam essa apresentação introdutória. Muito obrigado. Então, em primeiro lugar, gostaria de saudar todos os assistentes e, sobretudo, agradecer o convite tão amável que me dirigiram para estar aqui neste diálogo intercontinental entre dois países irmãos. Uma saudação especial ao Dr. Filipe Baima e à doutora Isadora pelo convite que me dirigiram para estar aqui presente, num evento que é certamente cientificamente enriquecedor do ponto de vista teórico-científico, mas também do ponto de vista prático, da prática profissional, porque nos ajuda a conhecer os sistemas de direito administrativo dos dois países. E também um cumprimento muito especial ao Dr. André Luiz de Carvalho. É um prazer compartilhar este painel com o Sr. Doutor e também aprender da sua experiência na matéria do direito administrativo brasileiro. Em relação a esta introdução, nós naturalmente vamos depois, durante a nossa conversa, trocar algumas impressões sobre a estruturação do sistema de direito administrativo português. Apenas a título introdutório, parece-me que é interessante fazer esta partilha
para todos os países lusófonos, todos os países de língua portuguesa, uma vez que muitos destes países, sobretudo os países africanos de língua portuguesa, recolheram a experiência do que correu bem e do que correu mal no desenvolvimento do direito administrativo português. A estrutura do nosso direito administrativo é muito baseada na própria Constituição, portanto, considerou-se desde o início, na formação de um Estado de Direito, que a garantia dos cidadãos perante a administração pública não pode ficar deixada nas mãos do legislador. É preciso dar-lhe uma força constitucional, hierarquia constitucional, e por isso podemos dizer que hoje em dia os cidadãos são duplamente protegidos, porque têm uma codificação de direito administrativo que assegura vários princípios básicos do funcionamento da administração pública, mas qualquer, digamos, veleidade que um legislador tivesse de atentar contra os princípios do Estado de Direito também não poderia ir longe, porque ele ficava, desde logo, impedido pela Constituição e por um Tribunal Constitucional que está atento às violações dos princípios fundamentais do Estado de Direito. Portanto, através desta dupla proteção, Constituição e codificação de direito administrativo, os cidadãos ficam melhor protegidos, mais amparados perante qualquer violação dos poderes públicos. E este foi um modelo que nos últimos anos nós temos visto que foi exportado para outros países de língua portuguesa, como estava a dizer, e daí a importância da repercussão internacional que a experiência portuguesa teve. Hoje em dia não interessa apenas ao público português. De um modo geral, a todo o público lusófono, a experiência portuguesa é muito relevante. Talvez em seguida, agora para não gastar mais tempo nesta introdução, mas talvez em seguida até possa fazer alguma referência a alguns desses princípios básicos, podemos dizer que constroem o edifício do direito administrativo próprio de um Estado de Direito e que a nossa Constituição recolheu. Muito obrigado. Perfeito, Pedro. Agradeço. E aproveitando já, acho que já esquentou até com essa sua introdução, essa apresentação, já vou aproveitar e passar a palavra para o doutor André Luiz, mas já gostaria, comentou, gostaria de fazer uma pergunta inicial para o doutor André, no sentido de que ele comente quais são os princípios gerais mais importantes do direito administrativo brasileiro, como eles influenciam na administração pública e quais os desafios que o doutor André identifica na aplicação desses princípios no cenário, no contexto aqui do Brasil. Acho que tem que ligar o microfone, André. Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes, né? Me associo às saudações apresentadas pelo doutor Pedro Fernandes para ganhar tempo. Faço um registro especial ao professor Pedro Fernandes por estar aqui. Para mim é uma grande satisfação poder estar aqui aprendendo com um amigo, porque, com certeza, toda a sua manifestação sobre o direito administrativo na nossa pátria mãe, né, vamos dizer assim, porque essa figura de Estados irmãos, ela na origem era mais forte o vínculo, né? Vocês eram nossos pais, digamos assim. E esse vínculo é muito forte, inclusive até hoje, no ponto de vista da dogmática jurídica. Bom, agradeço pelo convite e pela oportunidade de estar participando aqui, agradeço a doutora Isadora, ao doutor Baiman, mas indo direto ao ponto sobre a questão dos princípios, eu vou começar a falar sobre isso citando um exemplo de algo que aconteceu comigo num seminário há muito tempo atrás. Certa vez, num seminário aqui no Brasil, na administração pública federal, um determinado ministro de Estado, durante o evento, comentou que para ele não haveria, por exemplo, o princípio da segregação das funções. E ele disse isso confirmando a sua manifestação no seguinte sentido, deixando claro que já discordo dela desde já. Ele disse que não haveria aplicação do princípio da segregação das funções, porque ele não estaria previsto naquela época em nenhuma legislação, nenhuma lei. Bom, a primeira coisa, todos sabemos que os princípios, né, têm força jurídica autônoma, né, não precisam estar positivados. Mas isso, essa manifestação do ministro de Estado, à época, reflete
a nossa percepção no cenário jurídico brasileiro. A gente tem uma necessidade enorme de consolidar esses princípios dentro da legislação para positivá-los, partindo até de uma premissa, salvo o melhor juízo, totalmente equivocada, de que o princípio teria que ser positivado para ter força jurídica, o que não é uma realidade, né? Todos sabemos. Esses princípios vão externar valores, né, sociais importantíssimos. E no caso do direito administrativo brasileiro, mais ainda. É dentro dessa perspectiva que, nas últimas 2, 3 décadas, a gente recebeu algumas transformações. Mas, logo de cara, até para fazer uma comparação com a manifestação da introdução do nosso professor Pedro Fernandes, no Brasil, a gente ainda não tem uma codificação com a criação de unidade e sistematização de princípios para o direito administrativo. Nós temos, na verdade, várias leis esparsas e algumas tentativas ainda iniciais de consolidação da legislação. Isso traz uma certa dificuldade na aplicação do direito. E os princípios trariam força exatamente para tentar, digamos assim, sistematizar todas essas normas extravagantes. Então, o Brasil tem essa perspectiva sobre a temática no âmbito do direito administrativo brasileiro. Mais recentemente ainda, a nossa lei de introdução às normas do direito brasileiro, que, entre aspas, funciona como uma espécie de lei de interpretação das normas, ela passou a consagrar que não haveria aplicação dos princípios em seus valores abstratos, né? Sem observar suas consequências jurídicas, dentro daquela visão do consequencialismo e toda a dinâmica. Isso tudo tem refletido a grande preocupação do nosso legislador e também dos operadores do direito na aplicação desses princípios. Lembrando, mais recentemente, no âmbito federal, a Lei do Processo Administrativo Federal, seguindo essa vertente de positivação de princípios, que me parece até em alguns momentos bem desnecessária, a Lei 9784 de 99, que é uma lei federal, passou a citar, por exemplo, no seu artigo 2º, uma sequência de princípios que seriam aplicados à administração pública federal. Entre eles, razoabilidade, proporcionalidade e todos os outros ali. Essa medida, ela é, entre aspas, tem algum tom burocrático, até porque os nossos diversos órgãos de controle judicial, e especialmente o Supremo Tribunal Federal, que em alguns momentos exerce papel de corte constitucional, em outros momentos não, mas o Supremo Tribunal Federal já tem sinalizado fortemente sobre as diversas aplicações dos princípios, não havendo necessidade de positivá-los. Bom, mas para fechar aqui e permitir o diálogo, qual é a grande dificuldade de se consolidar, ou melhor, de se construir a verdadeira aplicação desses princípios? É que, quando você aplica o princípio no direito administrativo como ramo autônomo do direito, ou seja, uma parte do direito, considerando que ele é uno e indivisível, para aqueles que assim entendem, mas uma parte do direito que teria princípios e institutos próprios, quando você consolida, constrói a aplicação desses princípios, isso dá, de uma maneira, um norte para todo o país, porque aí, já terminando, já concluindo, a grande dificuldade, talvez, do direito administrativo brasileiro é que a gente não tem um só Brasil, né? A gente sempre fala isso, né? O Brasil tem uma extensão territorial, em alguns momentos, semelhante à União Europeia. E o Brasil, se você arredondar aí, vamos arredondar para 5.600 municípios, arredondando, né? O Brasil, você tem 5.600 Brasis, né? Que cada município, no seu âmbito do direito administrativo, tem essa perspectiva. E, para terminar mesmo,
é importante recordar que cerca de 80% desses municípios têm até 50 mil habitantes. Ou seja, nós temos 5.600 Brasis, arredondando, sendo que 80% deles países fragmentados, né, com pequena demanda. A aplicação desses princípios criaria um norte, né, um norte para o direito, tentando impulsionar toda uma dinâmica favorável. E isso tem acontecido. Bom, em linhas gerais, são essas considerações, e tenho certeza que o doutor Pedro, quando trouxer as impressões lá de Portugal, a gente vai poder fazer esse paralelo. É bom lembrar apenas, por fim também, que o Brasil sofreu, no início da República, uma interferência, digamos assim, interessante da missão francesa. E essa missão francesa, ora na parte militar, ora na parte gerencial da administração e no direito administrativo, também trouxe alguns aspectos muito pesados do ponto de vista de gestão. E isso tem trazido até hoje dificuldades do ponto de vista técnico. Bom, presidente da mesa, doutora Isadora, em linhas gerais, são essas as considerações iniciais. Muito, muito interessante, André. Acho que eu ouso dizer que você tirou as palavras da minha boca. É um ponto bem interessante e sensível em termos de diferenças entre o Brasil e Portugal. E eu acredito que esse debate ele é riquíssimo justamente por isso, para que a gente possa aprender uns com os outros, né? Então, de fato, assim que o doutor Pedro comentou da codificação, e acredito eu que essa codificação ela foi até recente, né, Pedro? Se eu não me engano, ela é de 2005, razoavelmente recente, não é isso? Na verdade, até há um debate doutrinário sobre se o código mais recente, que é de 2015, o mais recente, se ele é um verdadeiro código novo ou se é uma continuação do primeiro grande código que tivemos, que é o de 1991. Porque a estrutura, pelo menos para a maioria da doutrina, a estrutura entre os dois códigos mantém-se a mesma. O edifício, digamos assim, o edifício da codificação administrativa mantém-se o mesmo. O que aconteceu naturalmente foi a incorporação de muitíssimos contributos da doutrina europeia e não apenas portuguesa, de avanços jurisprudenciais, desde 1991 a 2015. Naturalmente que os avanços foram muito grandes e esses avanços foram incorporados. Mas para boa parte dos especialistas de direito administrativo português, considera-se que o edifício estrutural é o mesmo. E na verdade, essa codificação inicial de 1991 teve um impacto enorme sobre a solidificação do nosso direito administrativo. A existência de um código tem uma importância tremenda para o debate científico, para a proteção dos cidadãos. Basta, por exemplo, comparar a produção científica e doutrinária que ocorria até 1991, que era muito escassa. Nos anos seguintes a 1991, as monografias, os manuais, os artigos de especialização que foram publicados conseguiram ultrapassar rapidamente tudo o que tinha ocorrido durante todo o século XX. Imaginem o que é todo o século XX até 1991, rapidamente superado pela produção científica que ocorreu depois. E isso, aliás, não é um fenómeno, como sabemos, específico do direito administrativo. Portanto, em geral, em qualquer ramo do direito, a codificação permite o avanço científico. Alguém poderia até dizer, mas se a Constituição da República Portuguesa de 1976, a Constituição Democrática, já estabeleceu um leque de princípios, que a seguir poderemos referir, porque é que eles devem ser repetidos depois de uma codificação. Mas a verdade é que o desenvolvimento científico é completamente diferente. Perfeito, Pedro. Eu acredito que faça muito sentido, principalmente desse ponto de vista da extensão territorial e da própria estrutura federativa do Brasil, que é diferente da estrutura de Portugal. Então, aqui, como o doutor André Luiz bem colocou, são muitos Brasis, são muitas realidades diferentes. Até na nossa própria nova lei de licitações, a 14133 de 2021, que é bastante recente,
que ela trata sobre contratações públicas aqui no Brasil, superando um código, né, que era de uma legislação que era de 1993, então muito tempo. Nós observamos isso inclusive fez com que essa legislação aqui, Pedro, ela fosse adiada repetidas vezes para ter a sua eficácia plena, por conta de questionamentos e pedidos dos próprios municípios. Porque uma coisa é uma realidade de uma capital ou de uma cidade mais povoada, mais populosa, e outra coisa é uma realidade de um pequeno município, como o doutor André Luiz colocou. Antes da gente continuar entrando especificamente nesse assunto de contratações públicas, que eu acho que também vai ser muito interessante, eu gostaria de passar a palavra para o doutor Baiman, para que ele faça algum comentário, para que ele tenha aí alguma consideração. Pois, Adora, o debate está maravilhoso. Eu só queria registrar aqui as participações. Ainda não tivemos nenhuma pergunta aqui, mas já temos vários comentários aqui no chat. Então, eu queria saudar aqui a Laís Caroline, a doutora Cristina Alves, que é uma grande advogada aqui de Brasília do Direito Médico. Está aqui também Janaína Moura, está Maria Luísa Lima Paz, advogada trabalhista empresarial, uma grande amiga nossa, Thaís Gomes Alvim, Fabiane Rezende Coelho, vários comentários. Queria registrar também que a doutora Soraya Marques está acompanhando o nosso webinar, já me mandou uma mensagem aqui, disse que está gostando bastante, e o doutor Augusto, que trabalha no escritório do professor Jacobi, está aqui o Murilo também. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Se quiserem fazer pergunta, fique à vontade. Isadora, devolvo a palavra. Muito obrigado, Baiman. Obrigado, ó. Murilo Jacobi está rendendo aí os cumprimentos ao ministro André Luiz, está mandando aqui um salve aqui no chat para o doutor André e a todos os palestrantes. Obrigado, Murilo, pela participação. Jurandir, muito obrigado, pessoal. Vamos seguir. Para vocês que estão entrando agora, vocês fiquem à vontade, né, Baima, para fazer perguntas nos comentários. A gente está atento aqui para que a gente possa tornar esse evento ainda mais enriquecedor. Prosseguindo um pouquinho, vamos falar então desse tema muito interessante, que acredito que os palestrantes têm muito a contribuir, falando sobre licitações, especificamente sobre órgãos de controle também. Como o doutor André Luiz foi por muitos anos ministro do nosso Tribunal de Contas da União, acredito que tenha uma grande experiência para compartilhar conosco. Então, eu queria, na verdade, fazer uma pergunta geral, e aí eu poderia passar primeiro a palavra, acredito, para o Pedro e depois para o André, para que vocês comentem esse tema em geral. Portugal e Brasil, em 2021, eles alteraram a sua legislação referente a contratações públicas. Então, em Portugal, a Lei 30 de 2021 alterou o Decreto-Lei 8 de 2008, e Pedro, por favor, fique à vontade caso eu fale alguma coisa que esteja equivocada, para aplicar uma série de medidas especiais de contratação pública. No Brasil, nós tivemos a 14133 de 2021, que alterou a Lei 8666 de 93, após quase 30 anos de vigência da lei, para incorporar principalmente também uma série de questões jurisprudenciais à nova legislação. E estávamos comentando agora há pouco também do receio e do freio que alguns municípios, algumas entidades vinculadas a municípios tiveram na aplicação dessa nova lei de licitações. Então, eu gostaria primeiro de passar a palavra para o Pedro, nosso convidado de Portugal, para que ele fizesse alguns comentários gerais sobre a lei de contratações públicas de Portugal e sobre essas alterações mais recentes, e, em seguida, eu passo a palavra para o doutor André Luiz, para que também comente sobre o tema, sobre a perspectiva aqui do Brasil. Pedro, por favor, você está com a palavra, meu querido. Muito bem, muito obrigado. Na verdade, o tema que a Isadora colocou agora parece-me que é o melhor exemplo que temos hoje da importância que o tal edifício de princípios do Estado de Direito tem para um devido enquadramento não apenas dos direitos dos cidadãos, mas também dos valores principais que a administração pública deve prosseguir e que, por vezes, o próprio poder legislativo coloca em causa. Porque é que eu digo que este é um dos melhores exemplos? Como se recordarão, esta alteração ocorrida em 2021 foi aprovada em plena pandemia, quando os Estados estavam a adotar medidas de choque, de estímulo do tecido empresarial,
E essas medidas revelaram algum desespero até da parte de muitos governos em vários países do Ocidente. No caso português, estava a verificar-se, talvez um pouco à semelhança do Brasil, que os principais efeitos da pandemia já não eram apenas na saúde pública, mas também no tecido económico. Portanto, sem prejuízo da tragédia que estava a ocorrer para a perda de vidas humanas, também estava a haver problemas gravíssimos no tecido económico devido à paragem da economia. O que é que a maior parte dos Estados europeus entenderam que se deveria fazer? Rapidamente alterar as legislações sobre licitações e contratações públicas para facilitar o procedimento, para acelerar a preparação dos contratos, mesmo que fosse à custa do princípio da concorrência e da competição. Portanto, afastar a competição, permitir adjudicações diretas, mas para quê? Pelo menos para que o dinheiro público chegasse mais rapidamente à economia. Portanto, eu não posso dizer, para ser justo e não ser excessivamente crítico na análise que faço, eu não posso dizer que não se entenda a boa motivação do Poder Legislativo. Nós compreendemos essa motivação. Agora, o problema é que essa motivação levou por vezes a entrar em desespero e a esquecer os tais princípios fundamentais que orientam o direito administrativo e que são impostos pela própria Constituição. No caso português, algumas das medidas que foram adotadas levavam a permitir que entidades públicas favorecessem empresas em vez de outras, simplesmente em razão da sua proveniência territorial. Mais uma vez, a intenção era positiva. Um pequeno município, uma pequena entidade local deve socorrer os operadores económicos que estão junto dela e que não conseguem competir com os outros. A intenção em si mesma era positiva. Problema, nem a nossa Constituição permite isso, nem sequer o direito da União Europeia que nos vincula, com, como sabem, maior intensidade do que acontece no Mercosul. No nosso caso, nós temos uma intensidade regulatória ainda maior, portanto, Portugal está muito limitado na sua legislação. É evidente que um dos princípios basilares que nós tínhamos de respeitar era o princípio da isonomia e da não discriminação em razão do território. E era exatamente esses princípios que estavam a ser violados. Ora bem, se nós tivéssemos apenas uma codificação legislativa que apontasse a obrigação de respeitar a isonomia, a imparcialidade, a não discriminação, mas não houvesse nem um estalão constitucional, normas constitucionais que vinculam o próprio poder legislativo, e se também não houvesse alguma vinculação do direito à União Europeia, então, basicamente, o nosso poder legislativo estaria livre para fazer o que entendesse e poderia ter derrogado, afastado estes princípios da isonomia e da imparcialidade sem qualquer limitação. Portanto, o impacto que poderia ter para o funcionamento das nossas licitações públicas poderia ser muito grave. No nosso caso, não foi tão grave. Porquê? Exatamente porque nós estamos vinculados pelo tal edifício de princípios fundamentais que eu tinha referido no início. Há pouco não os referi, mas de propósito, não os referi para exatamente mostrar como é que esses princípios agora vincularam o poder legislativo e o limitaram no que é que ele queria fazer. Pouco depois de ter sido aprovada esta legislação de 2021, que alterava o Código dos Contratos Públicos, Portugal foi notificado de que a própria Comissão Europeia tinha começado um processo de incumprimento contra a República Portuguesa por violação dos princípios fundamentais da isonomia e da não discriminação entre os Estados-membros. E Portugal foi obrigado a mudar a legislação novamente, logo no ano a seguir, aconteceu no ano 2022, foi obrigado a modificar a sua codificação em grande medida para voltar atrás e desfazer as medidas que tinha aprovado em 2021. Não apenas à luz da nossa Constituição, mas também à luz do próprio direito da União Europeia. Desde logo, o legislativo português foi recordado que quando a nossa Constituição e o Código do Procedimento Administrativo dizem que nós nos encontramos vinculados ao princípio da legalidade,
o Poder Legislativo teve de ser recordado que legalidade para o nosso Estado de Direito não é apenas respeitar a lei. Legalidade significa, em sentido amplo, respeitar todo o bloco de normas jurídicas que se aplicam no nosso ordenamento de acordo com a ordenação hierárquica que ela tem. Portanto, legalidade começa por ser constitucionalidade. Legalidade primeiro é respeitar a Constituição e depois é que é respeitar a lei e os princípios gerais que estão no Código do Procedimento Administrativo e também no Código dos Contratos Públicos. Portanto, o legislador não estava livre para entender, até agora eu tenho uma obrigação de fazer uma licitação aberta, segundo um concurso público, mas agora mudei de ideias porque tenho de ser mais rápido a colocar dinheiro na economia e, portanto, deixa de haver competição e deixa de haver um concurso e uma licitação aberta. Isso não é possível, porque ele está vinculado por princípios que são hierarquicamente superiores. Depois, além desses princípios de constitucionalidade e de legalidade, há um vetor que é fundamental para o nosso Estado de Direito, que a Constituição também refere, e é muito interessante este ponto que vou referir agora. Quando a nossa Constituição começa num artigo, que aproveito para dizer para os nossos ouvintes que estejam a acompanhar e que queiram ver, é o artigo 266 da Constituição, que indica a lista dos princípios mais importantes que vinculam a administração pública. Ele tem uma lista de princípios, mas antes de dizer qual é essa lista, começa por fazer uma coisa que é muito interessante. Começa por uma frase muito simples que diz que a administração pública visa a prossecução do interesse público, mas no respeito pelos direitos e interesses legalmente protegidos dos cidadãos. Porquê é que esta frase é tão importante? Porque antes de referir que há um princípio de isonomia e da proporcionalidade e da justiça e etc., começa por lembrar a todos os operadores que o objetivo da administração pública é a ponderação entre dois valores diferentes: interesse público no respeito pelos direitos fundamentais. Portanto, eu não prossigo apenas os direitos fundamentais ignorando que há um interesse da comunidade, mas também não posso prosseguir o interesse público ignorando que os cidadãos têm direitos fundamentais, porque a nossa Constituição, tal como aliás a brasileira, é norteada pelo valor fundante da dignidade da pessoa humana. Qualquer outro valor que seja enunciado na nossa Constituição, primeiro é interpretado à luz da dignidade da pessoa humana. Então, qualquer decisor público pode invocar que tem uma medida que é relevante para o interesse público, por exemplo, para a promoção da economia, como ocorreu na pandemia. Mas essa medida nunca pode ser prosseguida em desrespeito pelos direitos individuais dos cidadãos. Então, se eu, por exemplo, mesmo no plano económico das licitações públicas, para dar este exemplo, se eu tenho um objetivo de dinamizar a economia, mas também sei que em todo o país tenho muitas empresas que têm de concorrer em igualdade para obter a licitação e têm o direito de obter essa licitação em igualdade, eu não posso favorecer uma em detrimento da outra porque uma está mais perto da minha sede, está mais perto do meu território. Mesmo que a lei o dissesse, a Constituição não o permitiria. Portanto, estão a ver como este edifício de princípios foi decisivo para bloquear a medida legislativa de 2021, que, repito, nós até a conseguiríamos compreender, portanto não vamos aqui massacrar o legislativo dizendo que ele teria interesses obscuros, nem é esse o ponto. Nós compreendemos o objetivo que ele tinha num momento de luta contra a pandemia, mas esse objetivo fica limitado pela Constituição, pelo direito da União Europeia e pela nossa codificação. Isto é uma garantia fundamental para o Estado de Direito. Muito interessante, Pedro. Deixa eu só ver se eu compreendi bem. Então, no caso, não houve aplicação efetiva desses regimes especiais de contratação ou chegou até algum tipo de contratação feita com base nessa legislação que foi feita dentro desse contexto pandêmico? E aqui eu pergunto, aproveitando até para fazer um gancho, gostaria até que o doutor André Luiz comentasse em seguida, porque todos nós, em uma escala global, vivemos a situação da pandemia, mas mais especificamente aqui no Brasil, hoje nós estamos vivenciando um fenômeno
bastante triste vista, enfim, é uma situação bastante complexa, bastante complicada, que é a situação dos nossos colegas do Rio Grande do Sul. Não sei se o pessoal de Portugal tem ciência ou acompanha esse caso, mas muitas cidades, muitos municípios pequenos do Rio Grande do Sul, eles têm sofrido com enchentes, assim, absurdas. E isso destruiu boa parte de todas as cidades alagadas, fóruns alagados, coisas assim, um cenário apocalíptico. Então, e eu acredito que também seja muito interessante a gente pensar como o direito administrativo, e pensando assim como aplicadores do direito, como o direito administrativo pode auxiliar na reconstrução desse cenário, que também é um cenário que nós estamos vivenciando um problema econômico causado por um evento imprevisível. Tá? Então, só para você complementar, antes de eu passar aqui a palavra para o doutor André, mas antes vou passar a palavra para o doutor Baima, para que ele faça algumas considerações. Mas só para complementar, Pedro, foi isso mesmo que aconteceu? Não, na verdade, o que aconteceu, e antes disso, de facto, nós aqui em Portugal temos acompanhado também essas notícias catastróficas, realmente também têm chegado ao nosso conhecimento, é algo realmente lamentável e manifestamos a nossa solidariedade. E no caso português, o que sucedeu é que a alteração legislativa de 2021 teve impactos em várias medidas, vários aspectos das licitações e, portanto, houve várias medidas que não colocavam problemas à luz destes princípios fundamentais do Estado de Direito e elas puderam ser aplicadas, algumas até que permitiram racionalizar, desburocratizar o procedimento e não afetavam de forma alguma a isonomia, a imparcialidade, o princípio da não discriminação, portanto, essas não eram problemáticas. Quanto àquelas medidas que eram problemáticas, na nossa prática profissional nós acompanhámos algumas entidades públicas que realmente tentaram implementá-las, mas foi interessante ver que a doutrina e muitas vezes até alguns advogados especializados na sua prática profissional avisavam os clientes do perigo de recorrer a essas medidas mesmo enquanto não havia a sua revogação. Foi interessante observar isso. Portanto, houve uma revogação das medidas mais problemáticas, algumas ainda se mantêm hoje, nem todas foram revogadas, mas aquelas que se mantêm hoje, nós observamos que as principais entidades públicas em Portugal realmente não recorrem a elas, porque foram devidamente advertidas. E, desde logo, o próprio Poder Legislativo português deveria ter em mente que a União Europeia, quando a pandemia começou, emitiu comunicações orientadoras dos vários Estados para recordar que há medidas suficientemente adequadas para fazer face a emergências e que realmente, quando existe uma emergência dessas, eu posso permitir uma adjudicação direta quando não há tempo suficiente para adotar um procedimento aberto de competição, tal como aliás acontece no Brasil e em todos os outros países de língua portuguesa. Quando acontece uma emergência, como ocorreu no Rio Grande do Sul, como tem acontecido também com inundações ou fenómenos de incêndios em Portugal, aconteceu também catástrofes de outro tipo, como por exemplo cair uma ponte. É evidente que nós não podemos estar vários meses à espera de haver uma licitação aberta ao mercado. E isto, o direito da União Europeia, ele próprio confere medidas suficientes aos Estados-membros para fazer isso. Agora, o que não é possível é ir além das medidas que a Constituição e o direito da União Europeia já conferem aos Estados-membros e esquecer o princípio da isonomia quando não existe motivo para isso. Uma coisa é, só para vos dar assim um exemplo mais prático, para fazer assim uma fronteira. Uma coisa é surgir de repente uma pandemia e uma entidade pública tem de ir a correr comprar máscaras e equipamentos de proteção para os seus servidores públicos. Tem de fazer a compra imediatamente, claro que não vai abrir uma licitação aberta ao mercado e esperar várias semanas por isso. Agora, outra coisa é, eu preciso, já comprei estas máscaras e este equipamento de proteção. Agora, vou planificar, porque sei que vou precisar mais máscaras durante os vários meses seguintes, agora vou planificar a compra para o próximo ano.
Agora não está justificado eu fazer uma adjudicação direta à mesma empresa, continuar a ignorar qualquer licitação competitiva, dizendo que não tenho tempo. Não, se eu já fiz uma aquisição para acorrer esta urgência, certamente que a seguir tenho mais tempo. E isto os organismos de controle, como o Tribunal de Contas, que depois já falaremos, têm estado muito atentos e têm tido um papel muito importante nesse controle. Muito bom, Pedro. Doutor Baima, quer fazer algum comentário? Só passar aqui para registrar os colegas que estão assistindo. Está aqui o Jurandir Gomes falando que o debate está muito bom, Cristina Alves falando que é um excelente evento, está aqui também o professor Cenoura, que é um professor e escritor do ramo do direito penal, está aqui com a gente falando que é muito interessante. Alex Costa, presidente da Comissão de Licitações da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal. Está aqui Isabela Moore, uma acadêmica que já está formando no direito, muito competente. Está aqui a vice-presidente da Ordem dos Advogados de Taguatinga, minha amiga Maresca, está aqui presente, seja bem-vinda. E está aqui também a Gabi, falando que o excelente tema está gostando muito do debate. É isso, Isadora. Muito obrigado, estamos muito honrados com a presença de todos vocês. Se tiverem alguma dúvida, alguma questão, alguma pergunta, nós estamos de olho aqui nos comentários. Podem fazer suas considerações que nós perguntaremos aqui para os nossos palestrantes de hoje. Continuando o tema sobre essa questão de licitações, contratos e agora mais especificamente também falando sobre órgãos de controle, eu gostaria de ouvir o doutor André Luiz, que certamente tem uma vasta experiência sobre o assunto, são mais de ou quase 20 ou mais de 20 anos como ministro substituto do TCU, e, enfim, gostaria de ouvi-lo sobre esse tema especial e agradecer aqui mais uma vez aqui o Alex Costa, que é o nosso presidente da Comissão de Licitações e Contratos, e todos os membros também da Comissão de Licitações e Contratos do Distrito Federal que estão aqui nos acompanhando. Ele está parabenizando aqui pelo evento. Muito obrigado, doutor Alex. Vou passar a palavra aqui para o doutor André para que ele faça as suas considerações sobre esse tema. Ok. Bom, eu inicio também deixando aqui o meu abraço ao presidente Alex, mas especialmente também ao grande amigo, o grande professor, doutor Murilo Jacobi, né? Que nessa temática de licitações e contratos é uma referência para todos nós aqui no Brasil e no exterior, com certeza. Bom, inicialmente, fazer um breve comentário. A doutora Isadora levantou muito bem sobre essa questão da imprevisibilidade dessas catástrofes naturais. Eu já diria que ela já não existe mais como imprevisibilidade, né? O que há é uma previsibilidade com consequências incalculáveis, né? Em outras palavras, a gente vai saber em algum momento que o fenômeno vai ocorrer, o sinistro vai ocorrer. A gente só não sabe qual a proporção que ele vai atingir. E isso está acontecendo cada vez mais. Respondendo diretamente à pergunta, de que maneira a atividade de licitações e contratos vai poder colaborar com nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul, é bom lembrar que a Lei 14.133, de 2021, quando ela estabelece ali os paradigmas, as premissas legais para licitações e contratos, ela pega o desenvolvimento nacional sustentável e coloca como princípio. E não fosse suficiente, ainda coloca no artigo 11, se não me engano, incentivar o desenvolvimento nacional sustentável como um dos objetivos. Ou seja, o desenvolvimento nacional sustentável vai ser extremamente importante e, logicamente, os gastos governamentais serão fundamentais para reerguer a economia regional ali do Rio Grande do Sul. A discussão toda sobre esses gastos governamentais, lógico, aqui é uma abstração, né, uma avaliação bem simplista. Alguns autores vão dizer que o setor público contribuiria em torno de 40% do nosso PIB. E aí, uma visão também bem simples, é de se imaginar que esses gastos governamentais têm esse impacto. Bom, logicamente, então, com 40% do PIB, entre aspas, sendo movido direta ou indiretamente pelo setor público, a atuação de gastos governamentais da União, Estado e municípios na região, assolada pelo sinistro, é que vai ser fundamental para o reerguimento da situação.
Mas aí vem um ponto interessante. A temática de licitações e contratos, ela é um ponto dentro de um oceano, uma gota dentro de um oceano. O oceano é a área do direito financeiro, notadamente a questão orçamentária, né? É que já há bom tempo, a parte de licitações e contratos está inserida dentro do planejamento governamental. Inclusive, planejamento passou a ser um princípio positivado na Lei 14.133. Então, veja, o planejamento governamental, nesse sentido, ele é importante. Agora, vamos tentar entender, né? Por vezes, as ações de governo inseridas nos planos de governo e nos orçamentos, elas não saem exatamente pela trava de licitações e contratos. Eu vou falar aqui totalmente fora de contexto, mas é bom lembrar. Num determinado momento, o governo brasileiro, mas como uma ação de Estado, imaginou a transposição do Rio São Francisco para levar irrigação e água, né? Inclusive para redução de sedentação na região. Agora, observe, embora isso tivesse sido previsto em plano, demorou aí quase 2 décadas para ser implementado por causa do problema de licitações e contratos. O professor Pedro Fernandes falou muito bem quando ele insere, né, a modificação legislativa de Portugal dentro do contexto da pandemia. O nosso caso foi um pouco diferente. Nós conseguimos, de alguma maneira, neutralizar os efeitos da pandemia, porque nós atuamos com regras extravagantes, na verdade, com legislação extraordinária, né? Então, no plano constitucional, nós criamos mecanismos ligados, entre aspas, ao orçamento de guerra, e no plano da legislação infraconstitucional, por meio de medidas provisórias, algumas medidas foram tomadas, né, legislativas, para regular, né, os gastos governamentais ligados à pandemia. Isso, entre aspas, esterilizou o nosso arcabouço jurídico, não contaminou o arcabouço jurídico com essa situação. Em outras palavras, conseguimos separar o extraordinário do ordinário, em alguma medida. Mas agora, voltando nessa ideia, né, de desenvolvimento nacional sustentável, e aí o ambiente de 2021, o ambiente de 2021 foi muito mais de consolidação da legislação mesmo. A 14.133, que aí foi conduzida por vários juristas, mas por dever até de justiça, eu devo fazer referência ao ministro Antônio Anastasia, que hoje é ministro do TCU, à época era senador da República, emprestou valorosa, né, e valiosa contribuição para essa formação da consolidação. Ele pegou diversos equipamentos legislativos da nossa lei básica 866, 10.520, da lei do pregão, da lei do RDC, e por aí vai, e consolidou nessa legislação e trouxe avanços. Mais um ponto, aí já falando sobre a temática de controle. Controle tem sido, talvez, a maior dificuldade de licitações de contratos no Brasil. Por quê? Porque talvez haja muito controle. É difícil falar isso, né? E até porque sou de órgão de controle, né? Estou aposentado, mas integro o quadro, né? Vou tentar explicar por que controle talvez seja a grande dificuldade. A 866, a Lei 866, que era a lei básica de 93, falava, né, que o processo de licitação constituía procedimento administrativo formal. Com isso, abandonava a ideia, entre aspas, do formalismo moderado e definia um formalismo clássico. A atual legislação já não expressa isso muito diretamente, mas implicitamente também traz essa ideia. Mas até para o doutor Pedro Fernandes compreender, e os demais amigos que estão assistindo, e vão assistir depois também, que vai ficar gravado, né? Vamos entender o que é esse procedimento administrativo formal. A verdade é que alguns processos de licitação no Brasil, eles são mais difíceis do que processos judiciais.
Em alguns momentos da nossa história, era muito mais fácil fazer um julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade, era muito mais fácil e mais rápido do que fazer uma concorrência. Em alguns momentos da nossa história, e quando eu digo alguns momentos, que eu estou, entre aspas, usando de eufemismo, é na maioria das vezes. Em alguns momentos, era mais fácil conduzir um tribunal de júri num processo criminal do que fazer uma concorrência pública, inclusive com consumo de tempo. E isso aí, logicamente, traz prejuízo ao cidadão. E é nesse ponto que o doutor Pedro, de uma maneira muito feliz, mostra, né, a dicotomia, né? De um lado, o interesse público, do outro lado, a preservação dos direitos fundamentais com a dignidade da pessoa humana. Mas aí vem o ponto, já caminhando talvez para a conclusão desse aspecto. Como muitos dizem, né, um ditado popular, e tem uma certa verdade, em alguns momentos a diferença entre o veneno e o remédio é só estar na dose, né? E é isso que está acontecendo hoje. Em alguns momentos, o remédio controle pode se tornar veneno, porque o excesso de controle traz um custo. Logicamente, controle é necessário, né? Mas talvez o que a gente vai ter que rediscutir é a maneira, né, de aplicação intensa desse controle. A lei atual trouxe alguns mecanismos interessantes, por exemplo, no caso do Tribunal de Contas, prazo para emissão de cautelar, né, e julgamento de mérito depois, mas isso está sendo discutida a questão até de legalidade e constitucionalidade da medida. Regulamentou de maneira mais expressa as linhas de defesa, as 3 linhas de defesa, seguindo até mais ou menos a ideia das diretivas da União Europeia, né? Colocou o Tribunal de Contas numa das linhas de defesa, na 3ª linha. Bom, mas já que, como falamos aqui, o limite entre o veneno e o remédio é a dose, só para ter uma ideia, os princípios, às vezes, também podem se tornar veneno, como eles são aplicados. Vou falar de um exemplo de um princípio que nos é muito importante, né? Um princípio básico da administração pública brasileira. O princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Ele existe para libertar, ou seja, para permitir que a administração pública promova a consecução de interesse público, reduzindo ou mitigando, né, a influência do interesse particular. Mas observe, nas licitações e contratos, o princípio da supremacia do interesse público criou, por exemplo, a sistemática, entre aspas, das cláusulas exorbitantes, que eu sempre falo delas. Modificar unilateralmente o contrato, promover, nesse caso, aí, acréscimos e supressões, né, obrigatórios em alguns momentos, fiscalizar a execução do contrato unilateralmente, com medidas unilaterais, e por aí vai. Aplicação de penalidades, né, pela administração. Bom, todas essas medidas são importantes e ligadas dentro da ideia do princípio da supremacia. Mas eu sempre falo, essas cláusulas exorbitantes são precificadas. E aí, quando eu abro um processo de licitação, que, como já falamos antes, no Brasil é muito formal, causa uma dificuldade intensa a ponto de, em algum momento, ser mais fácil fazer o julgamento de uma ação de inconstitucionalidade do Supremo do que concluir uma concorrência pública. Bom, isso causa prejuízos enormes à administração. A exemplo dessa precificação, fazer com que a administração pública brasileira, na maioria das vezes, compre muito mais caro do que compraria se houvesse uma igualdade horizontal entre a administração pública e o particular. A gente sempre acha que os preços praticados na administração pública são mais elevados por causa de desvio e corrupção. Isso não é verdade. Esses preços, na maioria das vezes, são mais elevados por causa da precificação das cláusulas exorbitantes.
é uma coisa que teremos que discutir mais cedo ou mais tarde dentro de todo esse edifício de princípios, como o doutor Pedro falou muito bem aqui, que também se aplica ao nosso modelo. Dentro desse, já fechando então, doutora Isadora, o desafio é esse, né? Em 93, a gente viveu um cenário de inflação elevada e isso impactou demais a legislação de licitações e contratos no Brasil. Agora, em 2021, a gente ainda continua impactando isso aí com modelos ultrapassados da década lá de 1990. Em suma, talvez tenha chegado o momento, dentro da linha do edifício de princípios, muito bem falada pelo doutor Pedro Fernandes, talvez tenha chegado a hora de reduzir um pouco da normatização de licitações e contratos. Talvez tenha chegado a hora de, entre aspas, tornar os nossos processos não somente eletrônicos, mas digitais e inteligentes. Talvez eu não precise de agentes públicos praticando atos. Eu preciso de um robô que faça toda essa interlocução, né, da aplicação da legislação e promova o diálogo da seleção de propostas. Como eu falei no outro evento da OAB, e faço nesse aqui também, já elogiando a OAB pela iniciativa, talvez o maior desafio da OAB seja contribuir nesse sentido, né, na interlocução para melhor ajuste desses princípios. Em suma, é isso, doutora Isadora, parabenizando o doutor Pedro Fernandes pela brilhante explanação sobre a temática em Portugal. Doutor André, muito relevante a sua colocação, o seu tema, uma colocação muito madura, uma análise muito específica e muito clara do tema, porque, de fato, o risco, ele é precificado. Todo investidor, quando nós estamos falando de um contrato público, você tem um investidor, a pessoa, enfim, o licitante, ele está ali para participar, para oferir lucro. Ele não está ali para zerar a conta ou para sair no prejuízo. Então, por óbvio, se existe uma série de questões, se existem uma série de cláusulas que possam vir a impactar na operação, ele vai precificar essas cláusulas. Então, de fato, acaba que talvez a proposta mais vantajosa não seja a proposta que venha a ser contratada, justamente por essa precificação desse risco. Mas só para a gente fazer mais alguns breves comentários, aproveitando um pouco ainda a questão do controle, eu gostaria de ouvir o Pedro sobre como funcionam, se há órgãos de controle interno, controle externo, como que funciona lá em Portugal e principalmente também como é a atuação, aproveitando a fala do doutor André Luiz, como é a atuação dos advogados nessa área. É a mesma coisa que aqui, às vezes vale mais a pena ir para uma ação direta de inconstitucionalidade, buscar o Poder Judiciário, do que eventualmente participar de uma contratação pública? Como que funciona aí o cenário em Portugal, Pedro? Muito obrigado e de facto, como eu já esperava, estou a aprender muitíssimo desta conversa e do Dr. André Luiz de Carvalho. A experiência que nos está a partilhar é excelente e realmente nós temos aqui muitos pontos em comum. Sobretudo dois que referiu, que são claramente em comum com o que acontece em Portugal. Um primeiro ponto tem que ver com ineficiências que existem, na verdade, quer no procedimento de licitação, quer depois no contencioso, no processo judicial. Qualquer desses campos está atrasado por múltiplas dificuldades, quer da legislação, que nem sempre é eficiente, quer sobretudo da prática institucional. Por vezes a lei muda, mas a prática mantém-se exatamente igual. Nós temos a mesma dificuldade de decisores públicos que querem responder a situações de urgência, implementar investimentos, medidas de promoção do bem-estar da comunidade e aguardam muito tempo para poder terminar um procedimento de licitação. Demoram muito tempo, isto é muito comum. Mas depois, sempre que há um desacordo e se recorre ao tribunal, também os tribunais estão neste momento esmagados pelo número de processos judiciais e por isso não conseguem dar resposta a eles. Isto
como a doutora Isadora referiu muito bem, infelizmente é um fator que desestimula o investimento. Portanto, quando o investidor estrangeiro pesa as vantagens e os inconvenientes de cada país, infelizmente tem de fazer face à demora que pode resultar quer do procedimento de licitação, quer do processo judicial. Essa situação é agravada por um segundo fator, que é aquele que eu refiro, que é exatamente em comum ao que disse o Dr. André Luís, que tem que ver com a dose do controlo. Há uma situação muito semelhante em Portugal. Essa situação tem muito que ver com a dificuldade em entender qual é o verdadeiro lugar dos princípios jurídicos na estruturação do Estado de Direito. Eu sou o primeiro, e o Dr. André Luís também o referiu muito bem, portanto penso que estamos aí de acordo, nós seremos dos primeiros a reconhecer a importância que os princípios têm, e por isso até comecei por aí, por dizer que esses princípios são decisivos para a limitação não apenas do executivo e da administração pública, mas do próprio poder legislativo. O problema surge quando os princípios são invocados como desculpa por um órgão de controle ou um órgão jurisdicional geral para substituir uma decisão discricionária da administração pública por uma opinião pessoal. E, infelizmente, alguns setores jurisprudenciais têm essa tendência. Mais uma vez, nós devemos ser aqui justos. Há muitos tribunais que não, até diria, a maioria dos tribunais tem uma plena compreensão do que significa a separação de poderes, veem exatamente as suas fronteiras, não ultrapassam as fronteiras. Portanto, isso há que ser muito claro. Penso que a maioria, felizmente, tem essa percepção, mas há alguns setores jurisprudenciais, sobretudo nos órgãos de controlo, que observam para a codificação e veem a tal lista de princípios. Princípio da prossecução do interesse público, princípio da eficiência, princípio da boa administração. Veem estes princípios tão vagos e consideram que isso é uma razão, um fundamento, para substituir a decisão discricionária que foi tomada por uma outra decisão que dizem que decorre dos princípios, mas realmente não decorre, porque o princípio permitiria uma coisa ou outra. Quando um princípio confere alguma discricionariedade e dá, por exemplo, 3 opções ao decisor da administração pública, então, se o juiz toma partido por uma delas, o que é que ele está a fazer? É apenas a emitir a sua opinião. Não está a aplicar nenhum princípio. Este é um dos principais problemas que depois tem um efeito negativo grave. Qual é o efeito negativo? Cria uma reação adversa pela comunidade que começa a tomar a parte pelo todo e começa a pensar que todos os órgãos de controle e todos os órgãos jurisdicionais, por natureza, violam a separação de poderes, o que é uma manifesta injustiça, como acabo de dizer, porque a maioria tem essa percepção. Portanto, começa a haver a percepção de que um tribunal de contas, um tribunal administrativo, ignora a separação de poderes, viola o poder executivo, e não é verdade. A maioria dos juízes tem uma perfeita percepção do que é a separação de poderes, mas por vezes são arrastados na reputação de algum setor minoritário que não entende esse limite. Isso é uma situação muito grave e tem prejudicado também o bom funcionamento de todo o procedimento administrativo em geral, não apenas nas licitações públicas, de todo o procedimento em geral. Princípios que são usados como pretexto para fazer outra coisa para o qual eles não servem. O princípio limita a administração pública, limita ao poder executivo, mas ele não habilita um tribunal a tornar-se no decisor principal. Este é um limite que nós teremos de melhorar aqui em Portugal, desde logo para respeito ao princípio da separação de poderes, que é também um outro princípio fundamental, não é? Não podemos invocar o leque de princípios, esquecendo que também há um princípio da separação de poderes que nos tem de limitar. Muito bom, Pedro, muito interessante. Dr. Baiman, tem alguma consideração? Primeiro, só agradecer pelo aprendizado que eu estou tendo com esses 2 palestrantes de altíssimo nível. O debate está muito bom, mas vou continuar registrando aqui os comentários. Tivemos aqui o comentário do Dr. Alexandre Pontieri, falando aqui que o tema é muito interessante. Ele é uma referência aí na defesa dos magistrados brasileiros, no CNJ.
Está aqui a Luciana Baldon, o doutor Ernesto Rodrigues, falando que está sendo um excelente evento e a autoridade que as partes possuem é evidente. Alcione Moreira, também aqui elogiando. O doutor Lucas Ferreira, parabenizando pelo evento. O doutor Joston Dantas está aqui falando também, parabenizando. E é isso. Fica à vontade, Isadora. Muito obrigado, pessoal, por todos que estão aqui nos acompanhando, que acompanharam esse evento. Nós estamos nos encaminhando para o encerramento, por conta do tempo que nós tínhamos disponível para fazer essa live. Eu gostaria de abrir a palavra primeiro para o professor André, para o doutor André, para que ele faça as suas considerações finais sobre o evento. E, lógico, é muito interessante, porque quando nós terminamos esses eventos, essas lives, né, dá uma vontade de continuar aqui a tarde inteira, mas nós temos essa limitação de horário, e sem dúvida fica aquele gostinho de quero mais, né? Então, doutor André, por favor, faça suas considerações finais, depois eu vou passar a palavra para o doutor Pedro e para o doutor Baiman. Muito bem. Só rapidamente, antes das considerações, só para pontuar em contraposição à questão levantada dos tribunais de contas. O Brasil tem, salvo melhor juízo, 33 tribunais de contas. E aí perceba a dificuldade. E mais ainda, no caso do Tribunal de Contas da União, que vem construindo um modelo de tentar criar o mínimo controle, ou seja, interferir o mínimo possível, essa é a ideia na maioria das vezes. Logicamente, nem sempre acontece, em alguns momentos. O Tribunal de Contas da União vai além e interfere demais, mas pelo menos tem essa intenção de mínima interferência. É bom lembrar que os atos do Tribunal de Contas da União, como regra, são submetidos diretamente ao controle do Supremo Tribunal Federal. Mas aí os outros 32 tribunais de contas não são os atos levados diretamente ao Supremo Tribunal Federal. Então, por exemplo, a gente vê hoje em dia, quando se discute prescrição da ação de ressarcimento, uma doideira, né? Vamos usar um termo bem coloquial, porque ninguém sabe exatamente como está sendo aplicada a questão da prescrição no país, no âmbito dos tribunais de contas, porque são 33 tribunais de contas, cada um criando uma sistemática distinta. Mas, logicamente, ao longo do tempo isso se consolida. Com essas palavras aí, e já nas considerações finais, eu só tenho a agradecer, primeiramente, ao professor Pedro Fernandes, por aprender com o professor sobre essa sistemática ligada a Portugal e especialmente à União Europeia. Agradecer à nossa presidente da mesa, a doutora Isadora, pela condução muito eficiente da dinâmica, ao nosso professor Baiman também pela interlocução com o público externo, né? E dizer, em suma, o seguinte, como a doutrina já vem discutindo ao longo do tempo. Os tribunais de contas na área de controle, o controle interno também na área de controle, na sistemática financeira, e os gestores, eles, na verdade, são um bloco só. Porque gestão e fiscalização e controle são duas faces da mesma moeda, na parte de gestão financeira e controle financeiro. E o ponto central vai ser sempre o quê? A satisfação do interesse do cidadão. Esse vai ser o grande desafio. Seja na área de licitações e contratos, com as mudanças que ainda se fazem necessárias ao longo do tempo, e aí a importância da OAB atuando, seja na área dos órgãos de controle, também com a sua evolução institucional. Com essas palavras aqui, agradeço a oportunidade de participar desse valoroso evento e deixo aqui o meu abraço a todos. Pedro, suas considerações finais sobre esse webinar? Muito obrigado também. Eu tomo minhas as palavras do Dr. André Luís de Carvalho. Foi uma oportunidade fantástica de poder estar aqui convosco, de aprender convosco, é um diálogo, tal como imaginava inicialmente, foi exatamente isso que ocorreu, um diálogo não apenas no plano científico, que nos enriquece, no plano teórico-científico, mas também no plano da prática profissional de todos os nossos espectadores e ouvintes que nos estão a acompanhar e que certamente ficaram com uma ideia mais rica sobre o funcionamento dos nossos dois sistemas de direito administrativo
existe certamente muita oportunidade profissional para atuar, sobretudo no campo que falámos muito das licitações públicas. É um campo em expansão. O Dr. André Luís referiu muito bem o peso que as licitações públicas neste momento assumem no PIB de qualquer dos nossos países, o peso que elas têm para o investimento e o bem-estar das populações é cada vez mais crescente. Aliás, a própria União Europeia tem referido isso quando quer adotar uma medida, por exemplo, para desenvolvimento económico e social ou para a prossecução de certas políticas estratégicas. Muitas vezes diz, no âmbito das licitações e contratações públicas, esta medida tem de começar por este setor, porque este é onde existe maior peso. Se colocarmos a medida aqui, é aqui que ela vai ser implementada mais rapidamente e com maior peso. A União Europeia tem a noção disso e, por isso, sobretudo nesse setor da atividade económica, podemos antecipar que será aqui que o direito administrativo crescerá com maior rapidez nos próximos tempos. Isso tem acontecido em Portugal, certamente acontecerá no Brasil e também nos outros países de língua portuguesa. Portanto, este diálogo que tivemos aqui certamente serviu para nos enriquecer e também para nos preparar melhor para essas oportunidades de atividade profissional. Por isso deixo aqui também o abraço fraterno e amigo ao Dr. André Luís Carvalho, à nossa presidente da mesa, Dr. Isadora França, foi um prazer conhecê-la também, e ao Dr. Filipe Baima, muito obrigado pelo seu convite também. Foi um prazer estar convosco aqui esta tarde de Portugal, manhã do Brasil. Doutor Pedro, doutor André, muito obrigada. Gostaria aqui também de reprisar aqui os comentários. O Joston Dantas está cumprimentando a todos, na pessoa da doutora Isadora, pelo grande evento proporcionado. A Gabi está dizendo que é uma pena que já esteja acabando, porque foi muito interessante. A Isabela também está parabenizando pelo evento, foi excelente acompanhar as exposições sobre esse tema tão relevante. E, de fato, como o doutor André colocou e o doutor Pedro, nós temos muito a aprender uns com os outros. E a ideia é que nós, enquanto não só operadores do direito, mas enquanto advogados, nós possamos dar a nossa contribuição, porque nós temos a prática em relação às leis e, enfim, todas as questões relacionadas com princípios e teorias. Então, a prática ela é muito relevante nesse ponto. Então, agradeço mais uma vez a presença do Dr. André Luís, a presença do Dr. Pedro Fernandes e todos que estão nos ouvindo. O evento vai ficar gravado no YouTube. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês essa manhã, essa tarde, essa noite, para vocês que estão nos acompanhando. E agradeço também mais uma vez ao Dr. Filipe Baima pelo convite, por ter feito essa interlocução e estar permitindo e promovendo essa série de debates de direito administrativo nos países de língua portuguesa, que eu acredito que é uma série excepcional. Nós vamos continuar fazendo de forma a enriquecer cada vez mais esse debate. Muito obrigado a todos e vou passar a palavra para o Dr. Baima fazer o encerramento do evento. Bem, pessoal, primeiro queria agradecer enormemente a todos que estão aqui nessa sala, né, a doutora Isadora, que está sendo uma grande parceira aqui nessa promoção desses eventos, ao professor e doutor Pedro Fernandes Sanches, falando lá de Portugal, por todo o carinho que teve aqui com a gente, ao ministro André Luís, pelo vasto conhecimento que trouxe aqui, uma bagagem enorme aqui que ele tem, que trouxe aqui para esse evento. Então, o nosso escritório vem promovendo isso, viu, Isadora? E eu acho que esse é um legado que a gente deixa. Né? A gente já teve a oportunidade de debater o direito de família nos países de língua portuguesa, e agora o direito administrativo. Eu acho que isso faz a gente pensar fora da caixa, traz oxigênio ao mundo jurídico. Eu acho que isso é que faz as mudanças acontecerem. Então, a gente vai continuar nessa jornada, buscando grandes profissionais nos demais países de língua portuguesa para debater o direito administrativo. Foi um evento fantástico. A gente vê aqui pela quantidade, né, de mensagens, de pessoas de alta competência no mundo jurídico. O pessoal aqui é até chateado porque está acabando cedo, né, porque parece que passou pouco tempo, né? Interessante. Mas eu queria agradecer a todos que estiveram aqui com a gente. Particularmente, é uma honra muito grande e uma satisfação enorme promover esses debates do direito comparado. Eu acho que realmente soma muito às nossas profissões. E no mais é isso, agradecer a todos, dizer que em breve anunciaremos aí o próximo país que abordaremos o direito administrativo, e mais uma vez agradecendo aos palestrantes,
e desejando aí um bom dia, uma boa tarde a todos e o meu mais fraterno abraço. Grande abraço, pessoal.